Oi, pessoal, boa noite. Bem-vindos à nossa aula de tecnologia farmacêutica, em que hoje nós iremos falar a respeito de sistemas coloidais, de uma forma farmacêutica conhecida como gel. Os géis são formas farmacêuticas líquidas, na verdade semissólidas, né? Elas são constituídas por um veículo líquido. Mas após a adição de um agente gelificante, elas se tornam plásticas ou semissólidas. Então, os géis são formas farmacêuticas semissólidas ou plásticas, constituídas por um veículo aquoso, ou seja, água, mas esse veículo também pode ser hidroalcoólico, ou seja, uma mistura de água e álcool, ao qual se adiciona um adjuvante farmacêutico, farmacotécnico, que é um espessante, um viscosificante, um doador de viscosidade, que é o nosso agente gelificante. Então, os géis, eles são constituídos pela adição de um agente que é capaz de converter, né, o estado líquido, sol, que a gente fala, em gel. Os géis, devido a essa característica aquosa, são os fármacos de eleição para o tratamento de peles oleosas e com tendência à acne. São formas farmacêuticas pouco oclusivas. Na verdade, elas não têm poder oclusivo. E justamente por isso, elas têm a vantagem de não obstruírem dutos de glândulas sebáceas, por isso que são a forma farmacêutica de eleição para o tratamento de peles oleosas acneicas. Entretanto, é destinada apenas para o tratamento superficial de tecidos. O seu baixo poder oclusivo não edemacia, não embebe a pele, igual uma pomada, igual um creme, e dessa forma eles não proporcionam uma penetração muito efetiva de ativos na pele. Entretanto, tem a vantagem de serem não comedogênicos, ou seja, eles não obstruem duto de glândulas sebáceas. Uma vez que as peles oleosas com tendência à acne têm uma hiperqueratinização folicular associada a uma desregulação da unidade pilosebácea, em que não se consegue ter o extravasamento do sebo. O acúmulo dessa secreção lipídica associada a uma hiperqueratinização folicular que obstrui o duto dessa glândula serve de substrato para crescimento de micro-organismos, principalmente Propionibacterium acnes e um fungo que está menos associado à acne do que a bactéria Propionibacterium acnes, que é o Pityrosporum ovale, tá? Então, esses micro-organismos utilizam essa secreção lipídica como substrato, se multiplicam, têm uma alta capacidade quimiotática de atrair células do sistema imune, o que acaba desenvolvendo um comedão, aquela espinha interna purulenta, dolorida, de bordas, né, elevadas, que formam, né, o que a gente chama de comedão. E o gel é uma forma farmacêutica não comedogênica, justamente porque não contribui, né, com a obstrução de dutos de glândulas sebáceas. Existem diversas definições para géis. Uma delas é advinda da Farmacopeia Americana, a USP. São sistemas semissólidos ou plásticos que consistem em suspensões de pequenas partículas inorgânicas ou de grandes moléculas orgânicas interpenetradas por um líquido. Os géis, na verdade, são considerados suspensões estáveis, tá? As suspensões são dispersões farmacêuticas constituídas por um fármaco ou princípio ativo finamente dividido, disperso em um solvente ou um veículo no qual ele apresente mínima solubilidade ou é insolúvel. Desta forma, essa partícula do suspensóide, que é o fármaco, o princípio ativo, que não se dissolve no veículo, ele tende, com a suspensão em repouso, a depositar no fundo do recipiente. Por isso que as suspensões, antes de serem administradas, devem ser agitadas para ter uma redispersão
das partículas do suspensóide, ou seja, do princípio ativo. Os géis são considerados suspensões estáveis, uma vez que o poder gelificante, espessante ou doador de viscosidade desses adjuvantes farmacotécnicos fazem com que as partículas do fármaco já fiquem homogeneamente dispersas pela formulação. Devido à consistência semissólida ou plástica, essas partículas não irão se depositar no fundo do recipiente igual numa suspensão, tá? Então, os géis são considerados suspensões estáveis em virtude disso. Géis são preparações semissólidas ou sólidas, transparentes ou translúcidas, constituídas de soluções ou dispersões de um ou mais ingredientes em bases hidrofílicas ou hidrofóbicas. Nós temos a presença de diversos ingredientes incorporados em um gel, não só como princípio ativo, mas a gente pode ter, inclusive, incorporados mais de um agente gelificante numa mesma formulação do tipo gel. Os géis consistem na dispersão de um sólido, resinas, polímeros e derivados de celulose, que consistem, ou constituem os nossos agentes viscosificantes, doadores de viscosidade, viscosificantes ou gelificantes, em um líquido, geralmente água, mas pode ser uma mistura hidroalcoólica, tá? Água e álcool, formando um recipiente transparente ou translúcido. É característico dos géis essa translucidade, essa transparência, como uma forma farmacêutica de características muito aquosas, umectantes. Os géis apresentam propriedades reológicas pseudoplásticas e são geralmente preparados a partir de polímeros sintéticos ou semissintéticos. A gente tem como exemplos de polímeros sintéticos gelificantes os polímeros derivados do ácido acrílico, como o polímero carboxivinílico, géis carbopós ou carbômeros, semissintéticos, os derivados de celulose, em que a gente utiliza agentes gelificantes do tipo carboximetilcelulose, hidroxietilcelulose, etilcelulose, hidroxipropilmetilcelulose. Comportamento reológico pseudoplástico significa que quando os géis são aplicados, ou submetidos a uma pressão ou força sobre a pele, eles tendem a diminuir a sua viscosidade. Ou seja, quando aplicados topicamente sobre a pele e exercendo uma pressão ou força sobre o gel, ele diminui a sua viscosidade e se torna mais fluido. Isso é o que é comportamento reológico pseudoplástico. Imagine você pegar uma manteiga e comprimir ela com uma espátula de silicone sobre uma frigideira, sem que ela esteja aquecida. Só o ato de você exercer uma força ou pressão com a espátula de silicone sobre a manteiga, ela tende a diminuir a sua viscosidade, ela se torna mais fluida. De uma maneira análoga, é isso que acontece com o gel quando ele é aplicado sobre a pele, tá? Os géis destinam-se geralmente ao uso externo. Geralmente, são formas farmacêuticas, semissólidas ou plásticas, de uso tópico. Entretanto, existem géis de uso interno, tá ok? É possível que se tenha géis intranasais, géis vaginais e até parenterais, tá? Ou seja, injetáveis. Mas o mais comum é o uso na dermatologia, na cosmetologia, o seu uso tópico. Apresentam-se como veículos ideais para administração de ativos em peles acneicas e oleosas. Nós falamos a respeito disso na introdução da nossa aula, Os géis, por serem não comedogênicos, não obstruem dutos de glândulas sebáceas, eles não induzem a formação de comedões, não provocam obstrução de glândula sebácea, agravando, as propriedades de hiperqueratinização folicular ou desregulação da unidade pilo-sebácea, que é comum em peles oleosas com tendência à acne. Ele tem a desvantagem de não permitir uma penetração muito efetiva de princípios ativos, uma vez que eles têm um baixo poder oclusivo,
menor do que de creme, menor do que de pomada. Entretanto, esse veículo aquoso permite com que eles não obstruam dutos de glândulas sebáceas, e eles não induzem a formação de comedões, tá? No caso dos géis, quando se quer a utilização de formulações que tenham uma aplicabilidade, uma penetração de ativos mais efetiva, aí a gente precisa utilizar aqueles promotores de absorção percutânea, que foi a aula que nós vimos na semana passada. Então aí a gente tem que incorporar alguns umectantes, alguns tensoativos, alguns surfactantes, tá? Ou então utilizar juntamente com o gel um promotor de absorção percutânea físico, né? Aplicar o gel sobre a pele como ativo, mas fazer o uso de equipamentos do tipo eletroporação, iontoforese, sonoforese ou fonoforese, né? Os géis, eles são capazes de vincular, carrear em suas formulações diferentes tipos de fármacos, princípios ativos e das mais diversificadas classes farmacológicas. Então, a gente pode ter anti-inflamatórios, não esteroidais, incorporados em bases gelificantes, como é o caso de um gel de diclofenaco, por exemplo. Os antiacneicos é muito comum, uma vez que são a forma farmacêutica de eleição para o tratamento de peles oleosas com tendência à acne, por serem não comedogênicos, né? Então, eles carregam alfa-bisabolol, adapaleno, tretinoína, isotretinoína, limeciclina, que são todos antiacneicos, secativos, ou então derivados de vitamina A, que diminuem duto de glândula sebácea, ou no caso da limeciclina, que é um antibiótico, né, muito utilizado no tratamento da acne. A gente pode vincular alguns anticoagulantes, como é o caso do polissacarídeo heparina. Anestésicos locais, a gente tem gel de lidocaína, de benzocaína. É possível que a gente incorpore alguns antialérgicos, antihistamínicos em base gelificantes. A gente não tem loratadina em gel, mas a gente pode incorporar, por exemplo, desclorfeniramina, que é um antihistamínico, numa base de um gel. Vasoconstritores, como é o caso da cânfora e do mentol. A cânfora e o mentol, eles têm uma característica curiosa, que quando aplicados topicamente sobre a pele, eles exercem um efeito vasoconstritor. Esse efeito vasoconstritor é responsável pelo efeito refrescante da cânfora e do mentol, tá? Entretanto, se aplicado sob massagem ou fricção, eles exercem um efeito hiperemiante, rubefaciente. Aí eles vão, contrariamente, causar uma vasodilatação com o aumento do fluxo sanguíneo local, da temperatura, exercendo um efeito até de certa forma analgésico, estimulante, tá? Alguns antissépticos também são vinculados em formulações de géis, como o resorcinol, tá? O digluconato de clorexidina, que é o fármaco princípio ativo, né? Lá do mertiolate. Na área cosmética, são empregados com apelo de preparações não comedogênicas e livres de óleo, né? Ou free. Então, nós podemos incorporar filtros solares físicos e químicos em bases gelificantes para a proteção da pele oleosa à acneica. Então, é muito comum o uso de filtros solares físicos, como óxido de zinco e dióxido de titânio, ou químicos do tipo benzofenona e o tiometilpaba em bases de géis. Alguns hidratantes na área cosmética na forma de gel, e aí a gente pode incorporar a ureia, até 20% ela tem efeito hidratante, né? Acima ela é queratolítica. Géis contendo ácido hialurônico, que é altamente umectante, hidratante, e é capaz de reter até em 1000 vezes o seu peso molecular em água. Por isso que é muito utilizado
nos procedimentos de preenchimento, né? Produtos anti-envelhecimento, exercendo um efeito lifting ou firmador da pele, né? Muito comum a gente ter alguns géis vinculando alfa-hidroxiácidos, também conhecido como ácidos das frutas, né? Nesse grupo estão incluídos ácido glicólico, ácido tartárico, o ácido azelaico, o ácido mandélico, ácido málico, tem-se também o ácido cógico e até o ácido lático. Géis em produtos para banho, géis com sais de banho, por exemplo, tá? Máscaras faciais, vinculando extratos de plantas com efeito calmante, como extrato glicólico de camomila, ou com ação hidratante, como extrato glicólico de babosa, aloe vera. Os renovadores celulares, que são moléculas anti-envelhecimento, também com essa capacidade de efeito lifting ou firmador da pele, né? A gente pode incorporar em géis, por exemplo, DMAI, né? O dimetilaminoetanol, que é um ativo extraído de alguns peixes, como salmão, anchovas, e que tem um efeito tensor, né? Ou seja, aumentam o tônus e sustentação da pele. São firmadores, ou também chamado de tensores, exercendo um efeito lifting, anti-envelhecimento. DMAI é um exemplo. Renovadores celulares também, nesse grupo, estão incluídos os alfa-hidroxiácidos, né? Que eu já havia citado aqui como produtos anti-envelhecimento. Ácido azelaico, o ácido cógico, tartárico, málico, mandélico. E o próprio colágeno também, né? Ele acaba exercendo também uma capacidade de tônus e sustentação da pele, porque são fibras grossas e resistentes que se distendem pouco quando tensionados, né? Os géis, de um modo geral, têm baixo poder de penetração da pele, são mais utilizados, né? São mais adequados para vincular ou carrear ativos para tratamentos superficiais de tecidos. Uma vez que tem um baixo poder oclusivo, baixo poder oclusivo significa que eles não formam um filme oclusivo sobre a pele, retendo água entre a camada do gel e a pele. O que geralmente acontece com cremes, né? O que geralmente acontece com pomadas. Essa capacidade de formar um filme oclusivo sobre a pele, como pomadas e cremes, permite com que a pele fique mais hidratada, mais edemaciada, mais embebida, e isso favorece a penetração de ativos. E os géis não tendem a fazer essa oclusão, eles não formam esse filme oclusivo, que por outra parte já traz uma vantagem por diminuir a capacidade de obstrução de dutos de glândulas sebáceas, né? Entretanto, a literatura descreve inúmeros exemplos de formulações de gel empregados como veículos para absorção percutânea. Só que aí, nesse caso, nós temos os chamados géis transdérmicos. O objetivo dessa formulação já é outro. É um gel que ele permitirá, através da incorporação de alguns adjuvantes farmacêuticos ou farmacotécnicos, que carregue, que permita o princípio ativo atravessar extrato córneo e camadas vivas da epiderme. Então, ele não só penetra, ele é capaz de chegar até a derme, ele permeia, e na derme ele é capaz de ser absorvido pela circulação sanguínea e exercer efeitos sistêmicos, tá? Então, no caso de um gel transdérmico, você tem como objetivo permitir que o fármaco ou princípio ativo, mesmo aplicado topicamente, consiga alcançar a circulação sanguínea, tá? Aí, nesse caso, podem ser vinculados alguns hormônios, né? É comum, por exemplo, nicotina em gel transdérmico, para que você possa permitir que ele atinja a circulação sistêmica como adjuvante no tratamento contra o tabagismo, né? Os géis, eles também
não têm ou não permitem grande capacidade de penetração ou permeação de ativos através da pele, uma vez que por serem muito aquosos, né, a via principal requerida para o transporte de algum ativo vinculado ou carreado por um gel é a via transglandular, viaduto da glândula sudorípara, né? Que não tem uma extensão uniforme ao longo de toda a pele e não é uma via de importância para o transporte de ativos, é de menor importância, né? Porque a principal, como a gente viu na aula passada, é a via transepidérmica. O que nós temos na composição de um gel? Um gel, ele sempre tem um veículo que é aquoso ou hidroalcoólico, ou seja, ou ele tem água, no qual se incorporam vários adjuvantes e no qual o agente gelificante não pode faltar, ou ele tem uma mistura de água e álcool, no qual vão se incorporar esses outros recipientes ou adjuvantes farmacêuticos, né? Então, ele é um veículo aquoso ou hidroalcoólico. O gel, né, por ter água, ele facilmente propicia a proliferação de fungos, bolores, mofos, até mesmo bactérias, né, que vão influenciar muito em sua capacidade de conservação ou manter a sua estabilidade. Então é comum usar conservantes microbiológicos, os parabenos, né, metilparabeno, que é solúvel na fase aquosa. Estabilizantes, como ácido etileno diamino tetracético, EDTA, que é um sequestrante quelante de metais, que evitam o desdobramento de reações de oxidação na formulação, contribuindo para a conservação do gel. O uso de umectantes é opcional, uma vez que nós já temos veículos aquosos, mas os umectantes acabam evitando o ressecamento da formulação, que é o caso da glicerina, do propileno glicol. E a gente não tem a forma farmacêutica gel, a característica gelificante dessa forma farmacêutica plástica, se a gente não adicionar um espessante, um viscosificante, um doador de viscosidade, né? O nosso agente gelificante. Esses agentes gelificantes podem ser de diferentes tipos, e as características dos diferentes tipos de géis são um reflexo do tipo de agente gelificante ou espessante, viscosificante que foi utilizado para sua obtenção. Então, nós podemos utilizar gomas do tipo goma acácia ou goma arábica, goma caraia, goma dragante, que são obtidas a partir de plantas, ou a goma xantana, que é extraída a partir de bactéria. Essas gomas, inclusive, elas estabilizam, elas espessam vários produtos na área alimentícia, como sopas, geleias, pudins, tá? Os alginatos, o ácido algínico, né? Eles são extraídos de algas pardas ou marrons, as feofícias, têm também essa capacidade gelificante. Ainda no que diz respeito às algas, os carragenos e o agar-agar são também espessantes extraídos de algas, mas de rodopícias algas vermelhas, ao contrário dos alginatos, que vêm de algas pardas, que também são capazes de exercer esse efeito gelificante. Tá? Os derivados de celulose, os obtidos por semissíntese, né? Então, a partir da celulose, a gente obtém carboximetilcelulose, hidroxietilcelulose, etilcelulose, hidroxipropilmetilcelulose, que são importantes agentes espessantes e gelificantes utilizados na área farmacêutica e que a gente vai comentar cada um deles hoje. Dióxido de silício coloidal, os carbômeros, né? Os polímeros carboxivinílicos, os polímeros do ácido acrílico, que permite a obtenção de géis de características translúcida, cristalina, são muito empregados na área cosmética para obtenção de géis. A gente tem diferentes resinas ou diferentes carbômeros ou carbopóis. A gente vai comentar alguns deles hoje, como o Carbopol 940, 980, 934P, que é o Carbopol grau farmacêutico, Carbopol 3 também.
O álcool polivinílico e a povidona são também utilizados para incorporação em veículos aquosos ou hidroalcoólicos e com a capacidade de promover esse espessamento, essa gelificação, essa viscosidade, né? Esses agentes gelificantes, eles têm uma alta capacidade de hidratação, de reter moléculas de água interpenetradas entre suas moléculas e solvatação também, reter partículas e moléculas de água ao redor de sua molécula, o que muito contribui, né, para essa umectação, essa capacidade de gelificação dessas moléculas, tá? Então, os agentes gelificantes, eles pertencem ao grupo dos espessantes, doadores de viscosidade ou viscosificantes. São utilizados nas preparações farmacêuticas e cosméticas por conferirem aumento da viscosidade. Esses agentes gelificantes são eles os responsáveis por transformar, né, a passagem do estado do veículo líquido ou hidroalcoólico sol em gel. Alterações na temperatura e intensidade da agitação podem modificar a estrutura do gel e suas propriedades reológicas também. A propriedade do agente gelificante de elevar a viscosidade de preparações deve-se ao seu elevado grau de solvatação e hidratação e a capacidade de reter moléculas dos líquidos nas suas cadeias macromoleculares. Então, eu havia dito isso, né? Os agentes gelificantes eles têm uma alta capacidade de hidratação e de manter moléculas de água interpenetrada entre suas moléculas e reter moléculas de água, que é a solvatação, né, na sua superfície, que contribuem muito para a sua capacidade de gelificação e espessamento. Agora, nós vamos falar dos diferentes tipos de agentes gelificantes, espessantes, viscosificantes ou doadores de viscosidade que nós temos, e cada um deles com a capacidade de conferir características diferentes de acordo com o tipo de gel que a gente queira obter. Então, é muito importante a atribuição do farmacêutico magistral, por exemplo, ou da indústria quando vai desenvolver uma forma farmacêutica em gel, que se faça a escolha adequada do tipo de agente gelificante que permita a obtenção de géis com características que mantenham a estabilidade e a conservação do fármaco ou princípio ativo vinculado naquele gel. Então, por exemplo, numa farmácia de manipulação, todas as vezes que há a prescrição de um ativo numa forma farmacêutica do tipo gel, né? Lá vai vir o ativo, as miligramas, por exemplo, e embaixo vai vir gel base, que é SP 100 gramas, por exemplo. Esse gel base é que tipo de gel? É um gel à base de qual agente gelificante? De resinas de carbopol, de derivados de celulose? O farmacêutico deverá saber, de acordo com o fármaco principativo que foi prescrito, qual o melhor gel para manter a estabilidade daquela formulação, tá? A gente parte, então, dos agentes gelificantes conhecidos como espessantes derivados de celulose. Então, são espessantes ou viscosificantes que, a partir da celulose, por um processo de semissíntese, levam à obtenção desses agentes, tá? A carboximetilcelulose sódica, ela propicia, né, ou leva à obtenção de géis iônicos do tipo aniônicos. Isso faz com que os géis em que se utiliza como agente gelificante a carboximetilcelulose sódica, eles não apresentem muita estabilidade. São géis menos estáveis, uma vez que essa carga negativa pode deixar o gel incompatível com alguns ativos, principalmente catiônicos, em que pode haver essa reação devido a atração entre as cargas elétricas de sinais contrários e eu acabo diminuindo a capacidade gelificante do CMC, tá? Portanto, não vai ser assim tão estável em ambas faixas de pH, tá? Igual a gente vai ver para hidroxietilcelulose,
que gera, né, um gel não iônico, tá ok? Carboximetilcelulose é um gel muito pouco utilizado para obtenção de géis de aplicação tópica. Geralmente, quando se tem a carboximetilcelulose, a gente utiliza mais para obtenção de géis de uso oral, tá? Aqui a gente tem 4 moléculas de glicose unidas entre si, uma vez que a celulose ela é um polímero da glicose, com centenas a milhares de moléculas unidas entre si, por ligações beta 1, 4, tá? Então, a hidroxila, a partir desse oxigênio aqui, a gente numera os carbonos da glicose, né? Então, a partir do carbono 1 aqui, se você traçar um plano imaginário, quando a hidroxila está acima do plano, a glicose está na configuração beta. E na celulose nós temos glicose na configuração beta, tá? Unida por meio de ligações beta 1, 4. Ou seja, envolvendo o carbono 1 de uma molécula de glicose e o carbono 4 de uma outra, tá? Carboxi, porque a gente tem caracteristicamente o grupamento carboxila, é ácido, né? C-OH. Aqui a gente está com uma carga negativa, porque na presença de água, o próton, né? Ou hidrogênio H+, ele se dissocia. Essa carga negativa da carboxila é que faz com que a carboximetilcelulose seja um polímero de caráter o quê? Aniônico, tá? E a gente tem aqui, né? Um grupamento com carbono, metil, daí carboximetilcelulose. A celulose, ela é extraída naturalmente a partir dos vegetais. Por um processo de semissíntese em laboratório, eu adiciono o grupamento carboxila, C-OH, e o grupamento metil. Pouco utilizada para vincular ativos na área cosmética e dermatológica. Como eu já havia dito, a carboximetilcelulose é mais utilizada para o preparo de géis de uso oral. Então, a gente faz mais o uso, né, da carboximetilcelulose como agente espessante e viscosificante para obtenção de produtos para uso interno. Características dos géis obtidos a partir do uso da carboximetilcelulose como espessante. São géis aniônicos, portanto, serão incompatíveis com ativos fortemente ácidos, como sais solúveis de ferro e alguns outros metais, alumínio, zinco, ferro, que são metais catiônicos. Vão ter alta afinidade pela carga negativa da carboxila, da carboximetilcelulose, reagindo com esse oxigênio e diminuindo o poder espessante do CMC. Por isso que geralmente tendem a ser incompatíveis e não mantêm a estabilidade da formulação. É comum a gente utilizar mais de um agente espessante, viscosificante ou doador de viscosidade em um gel. A gente pode associar um espessante com uma goma, por exemplo, para melhorar esse espessamento ou a gelificação da formulação. No caso de um gel de carboximetilcelulose, a gente não pode adicionar uma goma xantana como propriedade complementar de gelificação, porque eles são incompatíveis, tá? Forma complexos coacervados com gelatina e pectina. Forma complexos com colágeno, né? Então, essa reação de complexação ela é complicada porque a complexação do ativo da base medicamentosa com a formulação ou com o gel impede que esse ativo seja liberado da formulação e para que ele possa ter a sua ação, né, sobre a pele. Então, fármacos ou princípios ativos que estejam complexados com a formulação, ele tem dificuldade de ser liberado da formulação para que ele possa exercer o seu efeito. Então, a gente não pode, por exemplo, vincular um colágeno num gel do tipo um gel que foi produzido utilizando a carboximetilcelulose como agente gelificante. Tá? Tem capacidade de precipitar proteínas e ela tem estabilidade na faixa de pH entre 2 e 10.
E aqui um aspectozinho de um gel, utilizando a carboximetilcelulose como agente espessante, tá? Então, a gente tem lá pó do espessante, que quando adicionado a um veículo aquoso ou hidroalcoólico, é capaz de espessar e proporcionar a obtenção do gel, tá? Cada tipo de agente gelificante vai ter uma técnica adequada de preparo para permitir uma melhor dispersão desse pó. Isso não é simplesmente adicionar a água, tá? É possível que haja formação de grúmulos, e aí existe toda uma técnica. A carboximetilcelulose, por exemplo, necessita de aquecimento. Hidroxetilcelulose. A hidroxetilcelulose permite a obtenção de um gel comercialmente conhecido como gel natrosol ou celulose. Esse gel ele é estável em uma ampla faixa de pH, uma vez que ele gera, né, a obtenção de um polímero, a obtenção de um gel de caráter não iônico. E isso é muito importante porque mantém a estabilidade de uma diferente e de uma diversidade muito grande de princípios ativos ou fármacos, tá? Ele não é catiônico e nem aniônico. Ele não possui polos com cargas positivas e nem negativas, tá? Por isso que ela é estável em uma faixa de pH mais ampla. Então, a celulose, que é um polímero de moléculas de glicose repetida N vezes, e aqui nós estamos apresentando só duas moléculas de celulose, ela também, assim como a carboximetilcelulose, é obtida por meio de um processo de semissíntese em laboratório. Na carboximetilcelulose, a gente tem incorporação de um grupamento carboxila, né, que é característico de moléculas ácidas, e um grupamento metil. Aqui a gente tem hidroxi, devido à presença ou incorporação da hidroxila na molécula, o que caracteriza, por exemplo, uma função álcool, né? E de um radical etil, que lá da química orgânica, met e et seria uma cadeia com dois carbonos. Então, aqui nós temos hidroxietilcelulose, né? Hidroxietil e a molécula de celulose, tá? Aqui um outro grupamento etil, aqui também, alternadas, né, com uma função éter, representada aqui pelo átomo de oxigênio. Constituem o gel de maior interesse para a vinculação de ativos em dermatologia, justamente devido a essa característica ou caráter não iônico que permite a estabilidade em uma ampla faixa de pH e também no que diz respeito a manter compatibilidade com uma grande variedade de diferentes princípios ativos. Ele só não é mais requerido, tá? Porque ele não permite a obtenção de um gel muito translúcido e cristalino. O Carbopol, ele é um gel esteticamente de maior aceitação. Então, aqueles géis de cabelo com corantes, bem transparentes, cristalinos e translúcidos, é o Carbopol, tá? Só que o Carbopol ele também não permite a obtenção de géis não iônicos. Eles são géis iônicos e aí ele não é tão estável, tá? A hidroxietilcelulose é um gel bastante estável, só que ele é um gel de uma coloração mais amarelada. Ele não é tão translúcido e transparente. Eu vou mostrar para vocês. Solúvel em água quente ou fria, que favorece, né, o processo de preparo do gel, utilizando a hidroxietilcelulose como agente espessante, diferente, por exemplo, da carboximetilcelulose, que requer aquecimento em água para diminuir a formação dos grúmulos e você obter uma gelificação adequada. Não tem como nós produzirmos álcool em gel, por exemplo, utilizando a hidroxietilcelulose como gelificante, tá? Ela é insolúvel em álcool.
Então, a gente utiliza para obtenção do álcool em gel o carbopol, que é um outro espessante que a gente vai discutir hoje. Tolera bem pHs ácidos, né, indicado para incorporação de ativos que levam a uma diminuição do pH final da formulação, né? E isso é muito interessante e importante porque é derivado de sua característica não iônica. É o que justifica a sua capacidade de tolerar bem pHs ácidos e serem estáveis em uma ampla faixa de pH, né? Então, por exemplo, para vincular ativos do tipo lifting, anti-envelhecimento, né? Tensores, firmadores da pele, anti-envelhecimento, como os alfa-hidroxiácidos, que são moléculas ácidas, ácido glicólico, mandélico, azelaico, málico, tartárico, lático, cógico, eles vão precisar de ser vinculados em gel, natrosol ou celulose. Boa tolerância a eletrólitos. Os eletrólitos têm carga, né? E, portanto, se o gel fosse iônico, poderia interagir e diminuir a estabilidade desse gel, que é o que acontece com a carboximetilcelulose. A carboximetilcelulose, por ser um gel aniônico, né, iônico do tipo aniônico, a gente viu que ela tem alta incompatibilidade com alguns eletrólitos, com alguns metais, alumínio, zinco, ferro. Isso não acontece com a hidroxetilcelulose. Tudo derivado dessa característica aqui, ó, por ser um gel não iônico. Entretanto, ele tem algumas incompatibilidades, tá? Com algumas soluções salinas e com a zeína. A zeína é a proteína prolamina encontrada no pó, obtida a partir do farelo de glúten do milho, tá? Apresenta perda da viscosidade por degradação enzimática resultante do crescimento microbiano. Então, é um gel mais sensível à contaminação por bactérias, bolores, mofos. Daí a importância de se utilizar conservantes microbiológicos, né? Pode também sofrer degradação enzimática resultante da aditivação de algumas enzimas. E é estável em uma ampla faixa de pH. Olha lá, entre 2 e 12, devido à sua característica não iônica, o que lhe permite tolerar bem pHs ácidos, incorporativos do tipo ácido glicólicos, né? Ácido mandélico, azelaico, fármacos que sofrem oxidação muito facilmente também, como hidroquinona, tá? Pode ser vinculado nesse tipo de gel. Se for em carbopol, por exemplo, você acaba tendo uma quebra, né, da formulação do gel. Mas, como eu disse, ele só não é mais requerido na área da dermatologia e da cosmetologia, porque ele não gera um gel tão translúcido ou cristalino, tá? Então, esteticamente, essa característica ela é desfavorável. Hidroxipropilmetilcelulose gera a obtenção de um gel chamado de metocel. E assim como a carboximetilcelulose e a hidroxetilcelulose são obtidas por semissíntese a partir da celulose extraída naturalmente de plantas. É um gel também que apresenta uma melhor estabilidade em virtude de ser não iônico. Em concentrações de 2 a 5%, ela é capaz de ter esse poder espessante, viscosificante ou doar viscosidade por formulação e tornar o veículo aquoso ou hidroalcoólico em gel, né? Aqui nós temos as moléculas de glicose repetida N vezes, o que caracteriza, né, a molécula de celulose. Traçando um plano imaginário aqui, ó, no carbono a partir do oxigênio, quando você tem hidroxila acima do plano, você tem a glicose na configuração beta. Então, na celulose, a gente tem ligações beta 1, 4, unindo as moléculas de glicose para formar a celulose, tá? Então, carbono 1, 2, 3, 4. Carbono 1, 2, 3, 4. Então, é sempre os carbonos 1 e 4 envolvidos na ligação, né? Hidroxipropil, né? Metietprop. Então, a gente tem aqui uma cadeia com
3 carbonos, tá? Da hidroxipropilmetilcelulose. Pozinho que é adicionado, né, à água para obtenção do gel. Pode ser utilizado em um gel em que o veículo seja água ou uma mistura hidroalcoólica. Então não tem problema, né? Assim como a hidroxietilcelulose, que é insolúvel em álcool. Então não tem como a gente produzir álcool e gel utilizando hidroxietilcelulose como espessante. Já utilizando hidroxipropilmetilcelulose, sim, tá? A hidroxipropilmetilcelulose é muito utilizada na produção de comprimidos de liberação controlada, viu? Ele como um agente de revestimento do tipo sistema matricial hidrofílico. Então, quando você ingere o comprimido, a forma farmacêutica ela entumece, ela gelifica e há uma desintegração e uma dissolução daquela parte, né, daquela camada do comprimido, liberando o princípio ativo. Aí a camada situada logo abaixo, ela vai sofrer o mesmo processo de erosão, ou seja, vai entumecer, gelificar, desagregar, dissolver, liberar o ativo, até que as camadas, né, do comprimido tenham sofrido erosão e liberado os seus princípios ativos de maneira gradativa. A hidroxipropilmetilcelulose é incompatível com agentes oxidantes. Permite a transformação reversível da forma líquida, que é a forma sol, em gel, sob aquecimento e resfriamento respectivo, ou seja, sobre um choque térmico, né? Só que é reversível, eu posso reverter a viscosidade da formulação, permitindo com que ela volte a ficar fluida. Estável em faixas de pH de 3 a 11. Bom, agora, deixando os derivados de celulose como espessantes para obtenção de géis, nós temos os derivados do ácido acrílico, que são chamados carbômeros. São resinas, né? Resina do polímero, né? Carboxivinílico, obtidas a partir do ácido acrílico, né? E que permite a obtenção de um gel que esteticamente é muito agradável. São géis bastante cristalinos, translúcidos, entretanto, eles têm caráter iônico e acabam não sendo tão estáveis para vincular uma variedade ou uma diversidade maior de ativos, tá? São géis iônicos do tipo aniônicos, tá? Por quê? Porque são polímeros do ácido acrílico. Na presença de água, o hidrogênio se dissocia e fica a carga negativa do oxigênio, o que caracteriza o seu caráter iônico do tipo aniônico, tá? É um polímero, né? Polímeros são macromoléculas formadas por vários monômeros de moléculas unidas entre si, tá? No caso dos carbômeros, né, dos carbopóis, a gente tem um polímero do ácido acrílico e a gente vai ter moléculas do ácido acrílico combinadas de 4 em 4, né? Então aqui, ó, 1, 2, a gente tem na molécula do ácido acrílico 3 carbonos. 1, 2, 3. Então aqui, ó, a gente tem 1, 2, 3, uma molécula de ácido acrílico, 1, 2, 3 carbonos, duas moléculas de ácido acrílico, 1, 2, 3, 3 moléculas de ácido acrílico, 1, 2, 3, 4 moléculas de ácido acrílico. Então, a gente tem um polímero formado por 4 moléculas de ácido acrílico, cada molécula tem 3 carbonos, né? Combinadas de 4 em 4, repetido N vezes. Então, é um monômero para a formação desse polímero, tá? Por meio de ligações alil-sacarose ou alil éteres de pentaeritrol. Apresenta um alto peso molecular, isso é derivado, né?
do fato de serem polímeros. Se são polímeros, são macromoléculas formadas por várias unidades repetidas, as moléculas de ácido acrílico combinadas de 4 em 4, repetido N vezes, né? De 500 mil a alguns bilhões de Daltons. Consistem de cerca de 56 a 68% dos grupos carboxilas. As resinas do carbopol são os agentes gelificantes mais comumente utilizados na farmácia magistral. Só não são os espessantes de eleição pelo fato de terem caráter iônico do tipo aniônico, porque senão eram, em quase a sua totalidade, utilizados, tá? Por quê? Porque permite a obtenção de géis translúcidos e muito cristalinos, tá? Nós temos diferentes tipos de carbômeros. Nós vamos falar de 4 hoje. 934P, que é o grau farmacêutico, 940, 980 e o carbopol U3. Olha lá, permite a obtenção de um gel que é muito transparente, cristalino, translúcido. Existem vários tipos de resinas de carbopol, sendo importante a escolha para alcançar o atributo desejado. Então, como eu disse para vocês, 934P, 940, 980, U3. Por exemplo, o 940 é muito utilizado, mas é polimerizado em ácido benzênico, que é tóxico. Então, não pode ser utilizado por via oral de jeito nenhum. Aí veio o 980, que não é polimerizado em benzeno, para diminuir essa toxicidade, né? Então, é isso. Você tem essas adaptações de acordo com os objetivos a serem alcançados na formulação. Incompatibilidades dos carbopóis, né? Então, os carbopóis, eles são incompatíveis com resorcinol, né? Que é um antisséptico, é o metadihidroxibenzeno, né? Imagina a molécula de benzeno lá, que é a cadeia cíclica de 6 carbonos com duplas ligações conjugadas. Dihidrox tem 2 grupamentos hidroxilas. E o meta é porque a hidroxila está na posição 1 e 3, né? Se fosse outro, era na posição 1 e 2. O resorcinol é o meta 1 e 3 de hidroxibenzeno. A para-dihidroxibenzeno, que seriam as hidroxilas nas posições 1 e 4, é a hidroquinona, aquele agente clareador muito utilizado na área dermatológica, né? E que também apresenta, assim como o resorcinol, incompatibilidade com o carbopol. Então, a gente geralmente manipula na farmácia de manipulação hidroquinona em gel de hidroxietilcelulose, o natrozol ou celulose, tá? Por quê? Porque esses géis aniônicos eles são incompatíveis com agentes oxidantes. E a hidroquinona é muito oxidante. Tanto é que vem lá, né, na embalagem para que ela também seja mantida em refrigeração com o gel. Compostos fenólicos, polímeros catiônicos, ácidos muito fortes, tudo derivado da sua característica aniônica. Ânion, carga negativa, vai ter alta afinidade por carga positiva. Eles vão se atrair devido às cargas elétricas de sinais contrários e vai diminuir o efeito espessante do carbopol e você tem a quebra, né, do gel. Não mantém estabilidade. Altas concentrações de eletrólitos, principalmente positivos, zinco, magnésio, ferro, vão também ter alta afinidade pela carga negativa da carboxila, do ácido acrílico. Traços de ferro e outros metais de transição podem cataliticamente degradar as dispersões de carbopol, porque o ferro é positivo, né? Os metais catiônicos vão ter alta afinidade pela carga negativa da carboxila, Essa aqui é a carboxila, ó. Da carboxila, né, do ácido acrílico. E ao ter alta atração por essa carga negativa, esses agentes acabam diminuindo o poder espessante do carbopol e levando à quebra, à ruptura do gel, né?
degradando a dispersão do carbopol. Estava em pH 6 a 11. A diferença da estabilidade do pH, por exemplo, da hidroxietilcelulose, que é de 2 a 12, porque é não iônico, né? Então, a hidroxietilcelulose é muito mais estável em faixas mais amplas de pH. O carbopol 934P é o carbopol grau farmacêutico. Apresenta conteúdo de benzeno residual baixo, limitado a 0,1%. Então, ele é polimerizado com benzeno, assim como o 940, mas ele tem um conteúdo residual menor, que diminui sua toxicidade, tá? Empregado como espessante, agente suspensor e emulsificante. Se ele vier designado por P, devido ao seu baixo conteúdo residual de benzeno, ele pode ser inclusive utilizado em formulações orais, tá? Agora, se ele vier só 934, sem a designação P, aí ele só poderá ser utilizado topicamente. Eles são muito utilizados, os carbopóis, porque suas resinas são capazes de permitir a obtenção de géis translúcidos, cristalinos, né? E de efeito estético muito agradável, tá? Assim como a hidroxipropilmetilcelulose, formam sistemas matriciais do tipo coloides em formas farmacêuticas sólidas de liberação controlada. Então, eles podem ser agentes de revestimento, em que a superfície do comprimido é exposta à água do trato gastrointestinal, ela entumece, desagrega, sofre dissolução, libera o princípio ativo, expondo a próxima camada do comprimido, que vai sofrer esse processo erosivo, e assim sucessivamente, até que todo o comprimido tenha se desagregado e dissolvido, e a cada erosão de cada camada dessa, você acaba liberando o fármaco princípio ativo de maneira controlada. O 940 é o de maior efeito espessante dentre as resinas de carbopol. Então, em aulas práticas, na graduação, é o principal carbopol que tem disponível para obtenção de géis, tá? Entretanto, ele tem muita tendência à formação de grúmulos. O ideal é ele ficar em repouso durante 24 horas no veículo aquoso para entumecer e desfazer por completo esses grúmulos. Aí a gente tem a molécula do carbopol 940. Esse é o pó que a gente adiciona no veículo aquoso ou hidroalcoólico. Ele é utilizado para obtenção do álcool gel, ele tem solubilidade em álcool, tá? Fraca tolerância a eletrólitos. Por quê? Porque as resinas de carbopol são géis iônicas do tipo aniônicas, né? Olha lá, ele permite a obtenção de géis extremamente transparentes, translúcidos e cristalinos. Brilhantes. Não pode ser utilizado para obtenção de géis de uso oral, uma vez que ele é polimerizado em benzeno, que é altamente tóxico. Aqui é uma foto de um gel carbopol, mas às vezes pela luminosidade da foto ele ficou com um aspecto meio amarelado, tá? Mas dentre todos os espessantes, ele é o que permite a obtenção de géis translúcidos, cristalinos e brilhantes. Ele não tem essa coloração amarelada não, ele é bem assim. Sua estabilidade na faixa de pH é entre 4 a 10. O Carbopol 980, ele veio para substituir o 940, uma vez que ele não é polimerizado em benzeno. Então, ele pode ser utilizado para a preparação de géis de uso oral e ele tem bem menor toxicidade, tá? Permite também a obtenção de géis cristalinos, translúcidos, brilhantes. A olho nu, eles praticamente, né, não apresentam nenhum tipo de diferença. É difícil, né, que você possa conseguir distinguir um do outro apenas a olho nu. E ele veio para substituir o 980 devido a essa propriedade, né, ou característica de não ser polimerizado em benzeno.
que é uma substância com alto poder cancerígeno. Então, o 940 jamais é utilizado para a obtenção de géis de uso oral, por exemplo. O carbopol 3, que é o tipo de resina de carbopol que a gente vai falar, tem um espessamento semelhante aos outros carbopóis, apesar do 940 que tem um melhor poder espessante, né? Propriedade de dispersão superiores aos outros. A resina dispersa mais facilmente, economizando tempo. Então, ela não tem tendência à formação de grúmulos, não tem a necessidade de ficar 24 horas em repouso para permitir o entumecimento, né, como é o caso do Carbopol 940. Utilizado no preparo de géis e emulsões e é uma concentração muito baixa, 0,5%. Então, quer dizer, em 100 gramas de gel, se você tiver 0,5 gramas do pó do Carbopol 3 como espessante, você já permite a obtenção de um gel. Para o preparo de géis, o método ou procedimento mais adequado vai depender do tipo de resina, né, do tipo de agente gelificante, do tipo de espessante que você vai utilizar para verificar qual é o melhor procedimento para evitar a formação de grúmulos e permitir a obtenção de um gel homogêneo, né? E até com um certo grau de translucidade e cristalino, tá? O importante é que em todos eles eu terei que polvilhonar, dispersar, aspergir esse agente gelificante, espessante ou viscosificante sobre o veículo para que eu tenha a obtenção de um gel homogêneo, tá? Então, a técnica de preparação ela sempre vai ser determinada pela característica do agente gelificante. Esse espessante, ele precisa de aquecimento? Ele precisa de ficar em repouso para entumecimento? Ele precisa de choque térmico? Ele precisa de agitação vigorosa? Primeiro, eu devo solubilizar os agentes conservantes no veículo. Os estabilizantes, por exemplo. Se eu quiser colocar umectantes. Seguindo com polvilhamento, né? Eu vou polvilhonar, vou dispersar, vou aspergir o agente gelificante sobre o veículo, sobre constante agitação. A agitação manual ou com agitador mecânico vai ajudar em muito o espessamento da formulação e evitar a formação de grumos. Com a aplicabilidade de método adequado para o tipo de agente gelificante que eu estou utilizando, eu obtenho géis de características estéticas, farmacotécnicas e farmacêuticas muito favoráveis. O gel Carbopol, que permite a obtenção de géis cristalinos, translúcidos e bastante brilhosos, né, eles necessitam de um entumecimento. Ou seja, para facilitar a sua dispersão e impedir a formação de grúmulos, tá? É importante que ele fique no veículo aquoso ou hidroalcoólico durante 24 horas para um entumecimento inicial e, por vezes, será necessário o uso de água aquecida, tá? Para que você permita uma boa dispersão do pó ou a formação de grúmulos. Então, você aquece a água para aspergir, para dispersar, para polvilhonar o Carbopol 940, para depois deixá-lo em repouso para esse entumecimento e evitar a formação desses grumos, tá? Caso o aquecimento da água e o repouso para o entumecimento ainda não seja o suficiente para dispersar todos os grumos, você pode passar para um grau epistilo de porcelana, né? E comprimir os grúmulos, né? A coesão das partículas do pó do carbopol que não foram desfeitas ou não dispersaram, comprimindo contra as porcelanas do grau com o pistilo esses grúmulos que ainda não se dispersaram, tá?
porque é comum nessas resinas de carbopol, principalmente 940, a tendência à formação desses grumos, tá? Então, o aquecimento do veículo, da água, o repouso durante 24 horas para o seu entumecimento, a agitação vigorosa e, por vezes, se necessária, a trituração em grau e pistilo de porcelana, comprimindo, né, ou pressionando as partículas do pó que não sofreram dispersão contra as porcelanas do grau com o pistilo, ajuda, né, no preparo e obtenção do gel. Então, todas essas técnicas ou esses procedimentos utilizados, como aquecimento do veículo, repouso durante 24 horas para entumecimento da resina, agitação vigorosa, a trituração em grau e pistilo, é para evitar a formação, obtenção de um gel repleto de grumos, tá? Para que ele fique bastante translúcido, brilhante e cristalino, né? Então, eu sempre vou aspergir, polvilhonar, pulverizar os carbômeros, né? O pó do carbopol, seguido de uma agitação vigorosa e repouso para o entumecimento durante 24 horas, de um dia para o outro. Depois disso, se ainda não for possível, trituração em grau e pistilo para desfazer os grumos. O carbopol, os carbopóis, eles têm uma característica interessante que depois da aplicabilidade de todos esses procedimentos que eu disse, você ainda não tem um gel propriamente dito. Você vai ter uma água, um veículo aquoso ou hidroalcoólico ainda bastante fluido, tá? Então, depois que você aplicar todos esses procedimentos, no que diz respeito pesagem da quantidade de carbopol que você vai utilizar, né? O aquecimento da água para que você possa aspergir, polvilhonar e dispersar, né, o pó sobre o veículo, deixar em repouso de um dia para o outro para o entumecimento, agitação vigorosa e trituração em grau e pistilo, ainda assim você não tem o gel. O carbopol, para finalizar a produção do gel, e isso só deve ser feito depois da completa dispersão da resina do carbopol, você deve realizar uma reação de neutralização, que é onde ele de verdade espessa, viscosifica e transforma o veículo aquoso em gel. Essa neutralização ela é feita para a formação do gel utilizando trietanolamina, hidróxido de sódio ou hidróxido de amônio. Então, logo após os processos de aquecimento para aspergir, polvilhonar e aspergir a resina do carbopol, entumecimento de um dia para o outro, agitação e trituração em grau e pistilo, você ainda não tem um gel propriamente dito. Você precisa neutralizá-lo e, de acordo com o que você vai adicionando o neutralizante, aí sim ele vai espessando e levando à formação do quê? Do gel, tá? Esses neutralizantes em ordem de preferência utilizados são trietanolamina, hidróxido de sódio e hidróxido de amônio. O hidróxido de amônio é o último porque o amônio é bastante irritante, né? Então, a resina do polímero, né, do ácido acrílico, que é o carbopol, ele tem várias cargas negativas do oxigênio da carboxila. Cargas elétricas de sinais iguais, elas se repelem e a resina fica enovelada e ela não espessa a formulação. Quando você adiciona um neutralizante, trietanolamina, hidróxido de sódio ou hidróxido de amônio, a parte catiônica do neutralizante vai reagir com a parte negativa da resina do carbopol, neutralizando-a, impedindo essa repulsão entre as cargas, e a resina de enovelada, ela estica, espessa e leva à possibilidade de obtenção da formação do gel, tá? Então, o neutralizante é utilizado para neutralizar as cargas negativas da carboxila, do ácido acrílico dos carbômeros, porque essas cargas negativas, pela repulsão entre elas na molécula, faz com que a molécula fique enovelada, e quando você neutraliza, ela estica, ela espessa, viscosifica e leva à formação do gel.
Se você for utilizar hidróxido de sódio, você vai usar 1/3 da quantidade de carbopol. Se você for utilizar hidróxido de amônio, você vai utilizar 70% da capacidade, da quantidade de carbopol, tá? Agora, se você for utilizar trietanolamina, que é o de preferência, você vai utilizar a mesma quantidade de carbopol para promover a neutralização. Já o gel de carboximetilcelulose, que é aquele iônico do tipo aniônico e que é mais utilizado para obtenção de géis de uso oral, né? Para você aspergir, polvilhonar e dispersar o pó no veículo, necessitará obrigatoriamente de agitação mecânica vigorosa, ou pode ser manual também, mas o ideal é a agitação mecânica, e o uso de água aquecida a 60 graus, tá? Sem o aquecimento da água e sem agitação, você não consegue dispersar o pó para obtenção e formação do gel. Já o gel de hidroxipropilmetilcelulose vai requerer choque térmico. Então, olha lá, carbopol, precisa de água aquecida, de repouso para entumecimento durante 24 horas de um dia para o outro, agitação e trituração em grau e pistilo. Carboximetilcelulose, agitação e uso de água aquecida. Aqui, a agitação é comum a todos, né? Eu vou precisar não de água aquecida, mas de um choque térmico. Então, a hidroxipropilmetilcelulose vai dispersar mais facilmente com o uso de um choque térmico. Eu disperso inicialmente o pó desse espessante em 1/3 da quantidade de água empregada para a formulação, e essa água vai estar aquecida a 80 a 90 graus, quase próximo do seu ponto de ebulição, né? Sobre agitação vigorosa. A agitação é comum no preparo de todo e qualquer tipo de gel, independente do agente gelificante. Em seguida, eu adiciono o restante de água da formulação, que eu usei 1/3, então vou adicionar os outros 2/3 de água, né? Gelada e sobre agitação. Aí sim, eu tenho uma boa dispersão da hidroxipropilmetilcelulose como espessante para obtenção do meu gel. Após o preparo e obtenção da minha forma farmacêutica gel, que tipo de embalagem eu devo armazená-lo para manter a sua estabilidade e suas características, né? Bom, então podem ser utilizados tubos plásticos, frascos plásticos do tipo squeeze, podem ser utilizadas embalagens do tipo pump plástica, potes de plástico, embalagens do tipo pump de vidro, potes de vidro, e ainda pode-se utilizar também tubos de alumínio, tá? Esses tubos de alumínio revestido, eles podem ser utilizados para o armazenamento de géis, desde que não sejam géis com pH superior a 6,5, tá? Com pH superior a 6,5, você vai ter ali um processo de lixiviação, né? Uma reação do gel com o alumínio, e o alumínio vai ser carreado para a formulação e vai influenciar na sua estabilidade e no seu processo de conservação, tá? O paciente deve ser instruído para fazer o manuseio adequado do produto de acordo com o fármaco, né? O princípio ativo que for vinculado no gel, como o caso da hidroquinona, por exemplo, um clareador muito utilizado em dermatologia, devido à sua alta capacidade de oxidação, além de ter que ser manipulada em gel do tipo natrosol ou celulose, porque o carbopol não mantém estabilidade, ela deve ser mantida sob refrigeração. Então, todas essas instruções devem ser passadas para o paciente, né, com orientações para conservar a embalagem bem fechada e armazenada em local adequado. Alguma dúvida, pessoal, sobre, né, os sistemas dispersos, sistemas coloidais do tipo gel? Alguma curiosidade, algum questionamento?
Então, obrigado pela atenção. Até a nossa aula de segunda-feira que vem. Vou finalizar a gravação, mas eu peço que vocês permaneçam na aula que eu preciso dar um recado para vocês, tá bom? Obrigado.